Boa noite, amada igreja. É um prazer imenso estarmos aqui, né, com 30% da igreja. Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa nova retomada, né, aos nossos cultos presenciais. Que nós estamos tomando todos os cuidados, todas as medidas necessárias, álcool em gel à disposição, as cadeiras estão na distância correta. Então, você, meu irmão, que está bem de saúde, que quer vir adorar, venha. Será um prazer ver você aqui conosco. Nosso Ministério de Louvor, vamos começar a louvar ao Senhor. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado que nele crê, vida eterna terá. Bem-aventurado que
Vamos dar continuidade ao nosso louvor. Projeto no deserto. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente. Maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Pleno deserto, a nuvem estava por perto. Não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente. Maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto?
Boa noite. Como diz, não sei quem fala assim, mas sempre fala assim, como é bom rever vocês. Como é bom estar aqui com vocês. Eu vou ler o Salmos 40 não, desculpe, Salmo 24. Salmos 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levanta, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Esse salmo é maravilhoso, né? Maravilhoso exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso que nos criou. Né, e que formou os mares, o céu, a terra e tudo o que habita nela. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, grandioso Deus, Deus Criador de todas as coisas. Muito obrigada, Pai amado, por mais esse dia, por mais esse momento, ó Pai amado, onde a gente está aqui para louvar o Teu nome, ó Pai amado, e aprender da Tua palavra. Muito obrigada por tudo. Abençoa, Senhor Deus, o pastor que vai trazer a Tua palavra. Que o Senhor, Pai amado, venha nos abençoar também para que a gente possa aprender e colocar em prática tudo, ó Pai amado, que foi ensinado. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite a você que nos visita. Boa noite a todos que se encontram em seus lares, em suas casas. Que sentimento bom em meu coração, eu acredito no coração dos irmãos, de podermos estarmos aqui, retornando casa do Senhor, comunhão física, de estarmos aqui retornando à comunhão dos santos fisicamente, embora que ainda se faz necessário apenas 30% dos irmãos, mas creio que tudo está no controle, na vontade e no tempo de Deus, para que em novembro nós estejamos aí todos reunidos aí, os 100% dos irmãos, e acolhendo os nossos visitantes
acolhendo nossos amigos e visitantes que sempre nos visitam. Todos sejam muito bem-vindos. Como eu disse, é um sentimento maravilhoso de podermos estar novamente nos reunindo para cultuar ao nosso Deus coletivamente. E dando continuidade à adoração ao nosso Deus, após os louvores maravilhosos, falando de um Deus todo-poderoso, falando de um Deus cuidador, falando de um Deus que supre, falando de um Deus que nos sustenta em todo e qualquer momento difícil. Entretanto, há muitos nos dias de hoje atribuindo momentos assim não somente a Deus, mas a Deus e a outros pseudos santos, a outros pseudos deuses que na realidade não fazem nada. E a gente sabe disso. Então, para contrapor esse pensamento em que a sociedade tem em momentos assim, em momentos difíceis, nós vamos meditar hoje no Salmo 115. Então você abra sua Bíblia para lá, seja ela o livro, seja ela online, aí na sua casa, você abra sua Bíblia no Salmo 115, e vamos entender hoje à noite. A oração do meu coração é que você saia daqui hoje diferente, com um entendimento diferente acerca de que honra somente a Deus em tempos, em todo e qualquer tempo, em especial em tempos difíceis na qual nós estamos vivendo, tempos de crise. Honra somente a Deus. É disso que trata a mensagem hoje. E este Salmo 115, ele é uma liturgia que contrasta o poder de Yahvé, o poder do Senhor, com a impotência de deuses espúrios, de deuses falsos, de deuses pseudos deuses. E faz esse contraste, que na realidade aqui é um louvor, um hino de louvor, a exaltação a Yahvé, ao nosso Deus, ao Deus de toda a terra, Deus de toda a terra, tendo em vista a honra somente a esse Deus. Então vamos ler o Salmo junto comigo, Salmo 115, né? Bem rápido aí, são 18 versículos, e eu quero, em oração no meu coração, que você esteja sensível às palavras de Deus, para que a gente entenda e saiamos daqui diferente. Vamos ler junto comigo o Salmo 115. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Nós estamos hoje aqui porque é a vontade dele, e ele faz tudo como lhe apraz. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que o temem,
os que o temem o Senhor. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio ou da sepultura. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus que faz tudo como lhe apraz, como lhe agrada. Estamos aqui, ó Deus, nos retornando, casa do Senhor, comunhão física, nos alimentando, ó Deus, dos louvores que revelam, ó Pai, palavras na qual descrita em Tua palavra. E assim, ó Pai, pela instrução da mesma, das Tuas sagradas Escrituras, vem, ó Deus, nos edificar com elas. Pelo poder do Espírito Santo, que age na Tua igreja, ó Pai, coletivamente, que age individualmente em cada crente, que age no mundo que não conhece o Senhor, que ainda não é crente, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, e assim fazendo parte, em reconhecimento a isso, desta família, a família da fé. Nós conclamamos, ó Pai, por este poder que habita na Tua igreja e que age no mundo, para que a entendemos a Tua palavra hoje à noite e saiamos daqui diferente como entramos. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, percebam aqui que esse salmo é um hino didático. Então, antes da gente partir para a explicação, eu gostaria de fazer algumas observações para melhor entendimento e assim aplicarmos essas palavras para a nossa vida diária. Então, esse salmo é um salmo, né, é um hino didático, ou seja, o intuito desse salmo aqui era ensinar sobre um grande tema. Que tema, pastor? A fraqueza de tais ídolos, de tais pseudos deuses, e a grandeza, a potência, o poder do nosso todo-poderoso Deus. A gente vê isso na estrutura, né, desse hino didático desse salmo. E a gente vê também que o Salmo 113, vocês precisam entender isso, até o Salmo 18, eles são reunidos e são chamados os salmos de louvores. Salmos de louvores a esse Deus. É tanto que, se a gente olhar para a estrutura, a gente vê que o salmo aqui, esses salmos, ele reúne as festividades anuais que existia no povo de Israel, que essas festividades era a Páscoa, era o Pentecoste e era os tabernáculos. E quando a gente olha para esses salmos na íntegra e percebe que eles são salmos de louvor, eles vão ou iniciar ou terminar com um aleluia, com um louvado seja Deus. Mas o mais importante que vocês precisam entender é que esse povo, eles estavam retornando do cativeiro babilônio. Vinha como exilados da nação babilônica. E aí ele chega na sua terra natal, ele chega em Canaã, na terra prometida, e olha para aquela coisa feia, a terra devastada, muros rebentados,
né? A cidade toda é acabada. Ou seja, eram tempos difíceis. Eram tempos ruins. Eram tempos de crise. Mas esses salmos, eles remetem-nos uma liturgia de salmos de louvores, ou iniciando ou finalizando com um aleluia, aleluia. Também é importante saber que esse hino ele é entoado com partes alternadas entre o solista e o coro, o povo respondendo. Então o salmo aqui é um hino que parece envolver aqui 3 grupos de cantores, cada qual entoando a sua parte, o solista e as 2 partes que era o coro vindo do próprio povo e dos sacerdotes também. Então note comigo que o hino inicia assim. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos explorar as escrituras. No versículo 1 ele diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Aí em seguida, todo o povo responde, do versículo 2 até o 8. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? O povo responde. Aí logo mais em seguida vem o coral, do versículo 9 até o versículo 11. Israel, confia no Senhor. Ele, Israel, Ele, o nosso Deus, é o nosso amparo, é o nosso escudo. E mais uma vez o povo novamente entoa o coro. No versículo 12 e 13. De nós, lá na Babilônia, tempos de crise, de nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoa, Ele cuida, Ele sustenta. Aí mais uma vez, agora é os sacerdotes, no versículo 14 e 15, que diz: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre os vossos filhos, sobre vós e sobre os vossos filhos. A bênção não é só para vocês, mas é para as suas futuras gerações. E aí, todo o povo encerra o cântico, né, no versículo 16 ao 18. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor. Nós, porém, bendiremos, louvaremos, adoraremos esse Deus desde agora para sempre. Aleluia. Amém? Aleluia. Para todo sempre. Isso eram tempos difíceis. E aquele povo retornando, chega em sua terra e louva, entoa esse hino. Então, irmãos e amigos que nos visitam, este salmo, ele não apenas diz onde está Deus, porque é uma pergunta de blasfêmia daquelas nações vizinhas. Cadê o Deus deles? A resposta do salmista: o nosso Deus está nos céus. Então esse salmo, ele traz essa conotação de que é uma resposta não somente aonde está o nosso Deus, mas também trata de quem é o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? É o Deus que está nos sustentando em tempos de crise? Ou são pseudos deuses, pseudos santos? Esse salmo ele trata disso. Era um momento difícil. E as nações, né, tinham esses pseudos deuses como alguém que estavam sustentando eles. O salmista faz esse contraste. Não. Eu vou dizer quem é, aliás, aonde está o nosso Deus e quem é o nosso Deus, em detrimento daqueles que vocês acham que pode fazer alguma coisa por vocês, daqueles que vocês presumem que pode fazer alguma coisa por vocês. E é nessa própria estrutura aqui que eu dividi esse salmo em 4 partes, para a gente entender melhor ele. E todas essas partes, ela descrevem em algum momento o caráter desse Deus. Primeiro,
Primeira parte, o nosso Deus é um Deus soberano. Ele é soberano. Segundo, o nosso Deus é um Deus vivo. Vivo e pessoal. Versículo 4 a 8. A terceira parte, o nosso Deus é um Deus doador. Ele abençoa vós e as vossas gerações. Ele é um Deus que se doa. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Então ele é um Deus que se doa. Por mim e por você. E por último, a quarta parte, ele é um Deus que é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Ele é digno. Ele é grande, temível e digno de toda a nossa adoração. Então vamos lá ver cada uma dessas partes para a nossa meditação hoje à noite, retornando à comunhão física. A comunhão física. Como é bom estar aqui, apesar de estarem restritamente alguns irmãos em casa, alguns que não podem vir, né? Outros que estão trabalhando, né? Mas aqueles que puderam estar aqui estão prestigiando o retorno da comunhão física com os irmãos. E a oração do meu coração é que eu e você sejamos ainda mais instruídos por Deus em relação a que tipo de Deus Ele é, aonde Ele está e que tipo de Deus o nosso Deus é. Bom, vamos lá. Primeira parte do Salmo. O nosso Deus, Ele é um Deus soberano. Isso aí está no versículo 1 ao versículo 3. Então, antes de mais nada, você entenda isso. O nosso Deus, Ele é um Deus soberano. O nosso Deus é antes de todas as coisas. O Deus de Israel, o Deus dono da igreja, o Deus Pai de Jesus Cristo, que instituiu a nova aliança, na pessoa de Cristo, dono da igreja, que comprou a igreja com seu próprio sangue, Ele é um Deus que criou todas as coisas. Esse Deus, Ele sustenta todas as coisas. E esse Deus está acima de todas as coisas. Mas também esse Deus conhece todas as coisas. E o próprio texto vai dizer que esse Deus faz todas as coisas como lhe apraz, como lhe agrada. Olha a soberania desse Deus. Mas Ele também realiza todas as coisas como bem quer. Como bem quer. Esse é o nosso Deus soberano. No versículo 1, o salmista começa o hino mostrando que a glória desse Deus que criou todas as coisas, que realiza todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que está acima de todas as coisas, conhece todas as coisas. Esse Deus, através do salmista, ele começa mostrando que a glória deve ser dada inteiramente, exclusivamente a Yahvé, e nem mais ninguém tem o direito de pleitear, de ser digno de glória e honras, mas somente a Deus. Olha o que o salmista diz no versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ao Senhor a glória deve ser exibida, não apenas em favor de Israel, ou em favor dos homens, mas em favor do nome que a nação de Israel, que hoje o povo de Deus é a igreja, exaltava entre as nações, exaltava entre aquele povo pagão que não conhecia Deus. É a responsabilidade de hoje da igreja. O Salmo 31, versículo 3 diz assim: por causa do teu nome, tu me conduzes, Senhor. Por causa do teu nome, tu me guias. Por causa do teu nome é que o Senhor me conduz em tempos difíceis, em tempos de crise. Por causa do nome dele. Não é apenas por amor, por misericórdia a Israel, hoje a igreja, mas por causa do seu nome. Glória somente a Deus, não a nós. Não a nós, somente a ti, Senhor
é que devemos dar glória. Então, quanto ao nome de Deus aqui, descrito pelo salmista, esse termo aqui, irmãos, traz a natureza essencial de Yahvé no Antigo Testamento. E seus maravilhosos feitos, seus maravilhosos atributos, conforme demonstrado entre os homens e entre as nações. E o salmista entendia isso e queria passar isso para aquele povo que estava atribuindo confiança a deuses, a pseudos deuses. Então aqui, irmãos, se prestarmos bem atenção ao nosso texto, o salmista ele requereu, preste muito bem atenção que o salmista ele requer, né? Isso não é um requerimento de exigência, mas ele requereu que o Senhor demonstrasse o seu poder, a sua glória, para derrubar, humilhar até podemos dizer, as palavras de blasfêmia contra Deus, as palavras de blasfêmia das nações pagãs concernente ao Deus de Israel e ao Deus dono da igreja hoje. Ou seja, os pagãos naquela época aqui, tempos difíceis, as pessoas que não conheciam, que não tinham uma relação íntima com Deus, precisavam ser o quê? Convencidos que o domínio está no Deus de Israel de todas as coisas. A sabedoria vem de Deus, e essa soberania, ela é universal. Ele não é soberano apenas no Oriente, mas em toda a terra, em todo o mundo, ele é soberano. E as blasfêmias que aquele povo, as nações, falavam contra o próprio Deus, segundo o salmista, deveriam ser caladas. E aí o salmista requer do Senhor para derrubar, calar palavras de blasfêmia contra o Deus Todo-Poderoso. No versículo 1 ainda, o salmista mostra que estava convencido que a glória de Deus, a glória do nosso Deus, ela é vinda por meio de muitas evidências. E há evidências da glória de Deus no meio do povo de Deus e no meio de uma sociedade que ainda não conhece Deus. Olha só o que ele diz aí: por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Olha a evidência desse Deus, em tempos difíceis, cuidar do seu povo e ainda ter, de fato, misericórdia para aqueles que ainda não conhecem. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, ele mostra aqui a evidência do amor de Yahvé. O Senhor, ele demonstra seu amor constante. O Senhor, ele demonstra sua fidelidade constante. Hoje, irmãos, hoje não é diferente. Não é diferente nos dias de hoje, no momento de crise em que nós estamos vivendo. E como tem pessoas atribuindo ao Deus de Israel, sim, mas a pseudos santos, a pseudos deuses, o cuidado, a sustentação, a provisão, a graça desse Deus derramada sobre esse povo, sobre todo o universo, todo o mundo. O interessante aqui é que, mediante as evidências do amor, as misericórdias, a fidelidade de Deus, o povo pagão continuava a blasfemar contra Deus. Não é diferente nos dias de hoje. O povo que não conhece Deus ainda continua a proferir palavras de blasfêmias contra Deus. Blasfêmia, irmãos, é você atribuir aquilo que você recebe de Deus a outros deuses, a pseudos deuses. Então você recebe uma bênção, foi Deus que permitiu, mas foi por intermédio de algum pseudo Deus. Então veja que mesmo esse povo presenciando, visualizando o amor, a misericórdia, a fidelidade desse Deus, continuavam a proferir, a proclamar, a anunciar palavras
de blasfêmia contra esse Deus. Olha o que as nações diziam. Está aí no seu texto. Não tira os olhos da Bíblia. Por que diriam as nações? Olha a pergunta. As próprias nações, o povo vendo o amor de Deus, vendo a misericórdia de Deus, e as nações ainda saem com palavras que ferem o coração de Deus. Por que diriam as nações? Porque as nações dizem, falam o que falam. Onde está o Deus deles? Onde está o Deus de Israel? Lá vem um remanescente judeu exilado da Babilônia. Cadê o Deus deles? Cadê o Deus deles? Isso é proferir palavras de blasfêmia contra Deus. E isso também me traz a lembrança aqueles 2 malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Enquanto um reconhecia que estava ali porque ele merecia estar ali pelos feitos e aquilo que ele realizou em sua vida perversa, o outro dizia: se tu és Deus, se tu és o Cristo, se tu és o Rei dos Judeus, livra-se dessa cruz e a nós também. E Jesus silencia, Jesus se cala. Mas aqui o salmista ele responde: onde está o Deus deles? Aqui vemos praticamente, irmãos, um lamento por parte do salmista. Ele lamentou esse fato e quis revertê-lo por meio de uma exibição do poder de Deus no mundo, que fosse de natureza tal que os pagãos, as nações, não pudessem negar quem é Deus. E ele responde a pergunta de blasfêmia às nações no versículo 3. Me acompanhe. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nosso Deus está nos céus e faz como deseja. Faz tudo como deseja. Qual é a lição aqui do salmista? A soberania, a glória de Deus e do nome de Deus envolve exaltação do amor, da justiça, da verdade, fidelidade e misericórdia do Senhor. Portanto, irmãos, a principal finalidade do homem é glorificar o Deus que está nos céus, mas não só isso, é desfrutar desse Deus. Desfrutar desse Deus para todo sempre. Para todo sempre. E o salmista responde dessa forma: não por nossa causa, ó Senhor nosso Deus, não por nosso merecimento, mas ao teu nome seja dado glória para todo sempre. O nosso Deus, ele é soberano. Ele faz as coisas como lhe apraz, ele faz tudo como ele quer. Ele faz tudo como ele deseja. Então, irmãos, perceba aqui que Deus ele amava Israel. Por isso escolheu Israel, está lá em Deuteronômio capítulo 7. Não só isso, também ele deu a sua aliança a Israel. E ao proferir a sua aliança para com Israel, ele a entregou e cumpriu com a sua aliança ao povo de Israel. Mas hoje, nos dias de hoje, como é que a gente pode assimilar, pastor, para uma lição espiritual? Deus nos amou primeiro. Está lá em Romanos. E com isso, na pessoa de Jesus Cristo, ele chama você a fazer parte da aliança, da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. No sangue de Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho a fazer uma aliança, a aliança no seu sangue, com aqueles que o recebem e crê nesse Jesus, nesse Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, todo povo que entende
essas palavras do salmista, tem um desejo em seu coração em clamar em alta voz: aleluia, Deus seja louvado, honra somente a Deus em todo e qualquer momento de minha vida, tempos bons e tempos difíceis. Jamais atribuirá algo que a gente sabe que é de Deus a nós mesmos. Por isso que o salmista começa assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas só a Ti honras e glórias, pois esse Deus é o Deus que reina, é um Deus soberano, é um Deus todo-poderoso, conforme Apocalipse capítulo 6, capítulo 19, verso 6. E Ele está nos céus, segundo o salmista, e tudo Ele faz como lhe agrada, tudo Ele faz como Ele deseja. Ele é soberano. Segunda parte do salmo: Ele é um Deus vivo. A idolatria, irmãos, sempre foi um pecado contumaz, talvez um dos maiores pecados de Israel, a idolatria. E por ser um dos maiores, ou até mesmo o pecado contumaz de Israel, foi o pecado que custou mais caro a Israel. Pecado gera morte. Pecado sempre vai gerar consequências e morte. E por ser o pecado contumaz de Israel, foi o que custou mais caro a vida de Israel, conforme Juízes capítulo 2. E apesar de os profetas, todos eles, homens levantados por Deus para anunciar arrependimento a esse povo por causa da idolatria, os profetas ridicularizavam os profetas falsos, deuses falsos. Mesmo assim, o povo insistia em agredir, em transgredir a lei de Deus. Pela história a gente vê isso. E ao que parece aqui no texto, eu queria que vocês prestassem bem atenção no texto. A lição aqui, aliás, a lição de punição para aquele povo que era idólatra, um povo idólatra, que cometia o pecado de idolatria, parece aqui que Israel só aprendeu quando sofreu na pele o pecado da idolatria em que produzia em uma nação. Então foi preciso Deus pegar esse povo, levar para o cativeiro babilônico, aonde tinha diversos deuses, em que a idolatria lá era impregnada naquele povo, era visível, estava como algo habitual, padrão naquela nação. E quando a nação chega lá, parece que a nação de Israel, ao ver aquilo na pele, entendeu o que a idolatria poderia e pode fazer a uma sociedade. A uma sociedade. Como assim, pastor? A idolatria, irmãos, ela produz um tipo de sociedade. Ela produz uma sociedade que, por exemplo, a gente pode tirar até, por exemplo, aqui, a Índia. A Índia, ela provavelmente é um país mais idólatra de todo o mundo. De todo o mundo. E lá na Índia tem milhões de coisas que é considerada deuses. Deuses. E qual é o tipo de sociedade que a idolatria produz? No caso da Índia, é uma sociedade miserável. É uma sociedade pobre. É uma sociedade que tem muita pobreza, que traz diversas catástrofes, que traz diversas calamidades. E parece aqui que o salmista estava mostrando isso para a nação de Israel. Que tipo de sociedade que vive em idolatria ela produz? Uma sociedade miserável. Uma sociedade de extrema pobreza. A Índia é um exemplo claro, visível disso. Ou seja, parece aqui que os judeus viram a idolatria bem de perto. Como ela produz em relação a uma sociedade.
Parece aqui que os judeus sentiram na pele mesmo, na Babilônia, o que a idolatria pode fazer com o ser humano. O que a idolatria pode fazer com uma sociedade inteira, se de fato não forem curados. Mas aqui parece que eles retornam, entendendo isso, porque lá de fato tinha uma idolatria acirrada, habitual, como padrão, e eles viram como era aquela sociedade babilônica. Jesus trata disso sobre as cartas às igrejas na Ásia. E Deus aqui, irmãos, através do salmista, ele precisava lembrar isso ao povo, ao seu povo, que eram seus servos, e que esses servos deveriam adorar e ter apenas um único Deus verdadeiro e vivo. Essa é a segunda parte do salmo. O nosso Deus, ele é soberano, mas é um Deus vivo. E aí o salmista, ele lembra isso ao povo em resposta àquelas nações que falavam palavras de blasfêmia. Onde está o Deus desse povo aí que está chegando? Nós temos os nossos deuses e somos aqui, de uma certa forma, próspero. Temos nossa vida financeira bem. Não é assim o questionamento da sociedade? Eu tenho meus deuses, os meus pseudos-deuses, meus pseudos-santos. Estou aqui, olha só como eu estou. O povo vem totalmente exilados, em crise não só emocional, mas financeira, política, econômica e de saúde. E aí esse povo chega, aonde está o Deus deles? Cadê o Deus deles? O salmista diz, no versículo 4, me acompanhe. Prata. Primeiro ele diz, o nosso Deus está nos céus, mas agora eu vou mostrar onde é que está o Deus de vocês e quem é o Deus de vocês. Prata e ouro são os ídolos deles, obra de das mãos de homens. Seus ídolos não passam de objeto de prata, não passam de objeto de ouro formado por mãos humanas. Bom, se o nosso Deus está nos céus, um ser poderoso e espiritual, os ídolos dos homens, das nações pagãs que estão na terra, são objetos feitos de madeira, de prata e de ouro, de gesso nos dias atuais. São feitos assim. E são apenas o que os homens imaginam que eles são. Olha só que coisa interessante. E esses ídolos, irmãos, eu não digo que eles não tenham algum valor comercial, porque ouro, prata, né, tem algum valor comercial, por causa da sua composição, mas não tem nenhum outro valor. Não tem nenhum outro valor, não podem fazer nada. Nada. E o salmista ele chega e diz isso para contrapor um Deus soberano que está no céu, fazendo tudo como lhe apraz. Agora eu vou mostrar, em resposta às palavras de blasfêmia de vocês, quem é o Deus de vocês. E aí ele continua classificando o nível que se encontram os deuses pagãos. Ele diz, me acompanhe no texto, tem boca e não falam, ou seja, não podem falar ao seu povo. Ele não pode falar ao seu povo, aqueles que confiam, fazer alianças, eles não podem fazer promessas, eles não podem oferecer orientações, eles não podem encorajar vocês a passar em dias difíceis, a enfrentar momentos difíceis. Todavia o nosso Deus é um Deus vivo e fala conosco. Fala conosco. Ele diz mais, tem olhos, mas não veem, não oferece proteção nenhuma,
e nem cuidado aqueles que seguem, porque eles têm olhos, mas não veem. Todavia, os olhos do nosso Deus, que é soberano, que está nos céus, que faz como lhe apraz, e está sobre nós, conforme o Salmo 32. E podemos confiar nele. Aí ele diz mais: tem ouvidos e não ouvem, por mais que os idólatras orem, rezem, seus deuses não vão poder ouvi-los. Não vão poder ouvi-los. Lembra-se, irmãos, do profeta Elias, lá diante dos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo? Elias lá no Monte Carmelo, enquanto 450 profetas de Baal, os seus sacerdotes estavam ao redor de um holocausto, gritando, batendo em panela, batendo nos símbolos, querendo acordar, aliás, querendo que esses deuses pagãos de Baal pudessem ouvi-los. E Elias ainda ridiculariza esses deuses, dizendo: gritem mais alto, possa ser que esses deuses estejam dormindo e não estejam lhe ouvindo. Enquanto que Elias faz uma oração apenas, e os sacerdotes de Baal passaram o dia todo orando, para derreter aquele holocausto, e nada acontece. Elias ora uma vez para o Senhor, e o nosso Deus soberano, e faz como lhe apraz, que é vivo, desce fogo do céu e consome o holocausto. Consome o holocausto. Por mais que façam orações, rezam, eles não podem ouvir esse povo. Porém, os ouvidos do nosso Deus estão sobre nós, abertos, atentos ao nosso clamor, ao clamor desse povo que está aflito, para que possa superar em tempos difíceis. Ele ainda diz mais: tem nariz, olha no texto, tem nariz e não cheiram. Essa aqui, o salmista, ele está fazendo uma referência ao Deus que recebe a nossa adoração como aroma suave, que sobe aos céus, como o sacrifício de Noé, em Gênesis 8, que ao chegar a fazer o altar para Deus, aquele altar em sacrifício, pelas águas baixarem, sobe como aroma suave ao nariz de Deus. E a nossa vida é uma vida de culto, em sacrifício vivo e santo, como aroma suave a Deus. Mas o Deus desses povos que não conhece o Deus vivo e verdadeiro e soberano, tem nariz, mas não pode sentir os sacrifícios vivos e santos. Não podem. E o salmista continua mostrando, em resposta a palavras de blasfêmia: tem mãos e não apalpam. Irmãos, os artesãos que com suas mãos confeccionam imagens e escultura, tem mais poder do que esses ídolos. Tem mais poder do que esses ídolos. Não é fácil fazer uma imagem de escultura. Então essa pessoa que é artífice, que faz essas imagens, ele tem mais poder que esses ídolos. Tem mais poder do que esses ídolos. Estou falando em certo sentido de poder. Se a gente olhar de fato para os textos, os deuses espúrios, os deuses falsos, não podem operar em favor do seu povo, para aqueles que o seguem. Ao contrário do nosso Deus, Ele pode, Ele vai operar em favor quando procuramos servi-lo, em obedecê-lo, como lhe agrada, agradando a esse Deus. Seus dedos, irmãos, ao contrário do que tem mãos aqui, mas não apalpam, seus dedos foi o que formou o universo, e as suas mãos é que sustenta esse universo, e esses braços foi que nos trouxeram a salvação. O nosso Deus, diferentemente daqueles que têm mãos, mas não apalpam. Não apalpam. E ele ainda diz mais: tem pés
e não andam. Olha só que coisa interessante. Tem pé, mas o povo era que precisava conduzi-los. Conduzi-los. Era o povo que precisava conduzir esse Deus. Tem pés, mas não andam. Todavia o nosso Deus é quem nos carrega. O nosso Deus é quem nos carrega. E tem um texto que eu não me lembro agora, mas ele nos carrega até no colo, com as suas bondosas mãos. Isaías 41, versículo 10 diz: não temas em tempos difíceis. Não temas, não se atemorize o seu coração em tempos de calamidades. Esses deuses aí, eles têm tudo isso, mas não podem fazer o que eu faço. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou com você. Não te assombre, porque eu sou o seu Deus. Eu é quem sou o seu Deus. Eu sou quem te fortaleço. Eu sou quem te ajudo. Eu sou quem te sustento com a minha destra fiel. Ele é fiel. Mas esses deuses, ele tem pés, mas não pode andar. Ao contrário do nosso Deus. Irmãos, o salmista aqui, ele quis transmitir às nações em resposta, diante dos seus deuses, em contraste do nosso Deus vivo, o seguinte: os ídolos ou os seus deuses são como um espantalho. São como um espantalho em lavoura de milho, de pepino, que não pode falar, não pode ver, não pode ouvir, não pode apalpar, não pode sentir e nem pode andar. Era isso que o salmista estava querendo mostrar à nação de Israel, por ter visto lá o que é que a idolatria faz, o que é que a idolatria produz em uma sociedade, e as nações em resposta à palavra de blasfêmia. Cadê o seu Deus? O meu Deus está aqui. Agora eu vou mostrar quem é o de vocês. Não pode ouvir, não pode ver, não pode falar, não pode sentir, não pode apalpar, não pode andar. Agora, o que é mais triste de tudo isso aqui, não é aquilo que os ídolos, os deuses, não podem fazer. O que é que eles não podem fazer aqui? Não pode andar, não pode ver, não pode falar, não pode sentir, não pode apalpar, não pode. Mas o que é mais triste nisso aqui, é aquilo que ele pode fazer com aqueles que seguem eles. Isso é o que é mais triste aqui, que o salmista quer transmitir, que Deus quer mostrar. Olha o que ele diz no versículo 8. Me acompanhe. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quanto neles confiam. É isso que é mais triste. De tudo aquilo que eles não podem fazer, eles não podem andar, não podem ver, não podem sentir, não podem ouvir, não podem apalpar, não podem. Mas eles podem fazer alguma coisa, sabe o que é? É alienar tais pessoas a se assemelharem a eles, que confiam neles. Que confiam neles. Ou seja, irmãos, qual é a lição aqui do salmista? Quem adora e confia no verdadeiro Deus soberano e vivo, tem os ouvidos transformados para ouvir as verdades e também os clamores dos necessitados. Quem adora o verdadeiro Deus e soberano e vivo, ele nos dá os olhos abertos, os olhos espirituais, para vermos a sua palavra. Não só isso, mas caminharmos rumo a esse Deus para todo sempre. Quem adora o Deus vivo, soberano e verdadeiro, os nossos sentidos espirituais desenvolvem-se e nos tornamos cada vez mais maduros na pessoa de Jesus Cristo. Mais maduros. Porém, segundo o texto,
aqueles que adoram e confiam em deuses falsos, perdem o uso desses sentidos espirituais e se tornam cegos para a luz de Jesus Cristo e também surdos para responder à voz de Deus. A voz de Deus. Se essa é a sua realidade, trate disso hoje à noite. Não saia daqui sem que você abra o seu entendimento, abra o seu coração para a luz de Jesus e a voz do próprio Deus em sua palavra. O nosso Deus, ele é um Deus vivo. Terceira parte, vamos caminhar. Terceira parte aqui que o salmista quer mostrar. Ele é um Deus doador. O nosso Deus, ele é soberano, ele é um Deus vivo, mas também é um Deus doador. Confie em Deus e ele dará a sua bênção, diz o texto. Uma certeza absolutamente necessária aqui. Por que necessária? Para aquele remanescente que estava vindo da Babilônia, do cativeiro, era exilados. Então eles estavam vindo totalmente desanimados. Eles estavam retornando totalmente desanimados. Mas o salmista quis mostrar não só que Deus é soberano, é um Deus vivo, mas ele doa, é um Deus doador. É um Deus que se doa. Então veja bem, irmãos, os judeus careciam da bênção de Deus sobre suas lavouras. Os judeus viviam como nômades. Eles plantavam e colhiam e eram sustentados por aqueles que produziam. E eles precisavam, eles desejavam a bênção de Deus e crescer numerosamente, conforme o versículo 14. Então, o Senhor havia de fato informado, pronunciado a sua aliança, que ele em Levítico capítulo 26. E o povo, ele precisava apenas fazer o quê? Se lembrar daquilo que Deus é. Aliás, daquilo que Deus aonde ele está e daquilo que Deus é. O povo precisava lembrar disso. E no momento de crise, o que é que nós nos pautamos e somos inclinados a fazer? Será que Deus vai nos livrar disso mesmo? Será que Deus... E a gente começa a duvidar do amor, da justiça, da fidelidade, da promessa de Deus. O povo, ele precisava lembrar disso. E no versículo 11, versículo 9, até o versículo 11, o salmista mostra um Deus doador, em que o seu povo precisava confiar nele, confiar em Deus. Ele nos diz, versículo 9, Israel, confia no Senhor. Aí no versículo 10, casa de Arão, confia no Senhor. E os que temem, confiem no Senhor. Por quê? Aí vem a promessa, porque esse Deus, ele é amparo, ele é escudo para vocês, para nós. Amparo, irmãos, traz a ideia da providência de Deus, e escudo traz a ideia de proteção em meio à perversidade em que esse mundo nos oferece. Agora, quem é o seu Deus? Quem é que está lhe amparando? Quem é que está lhe protegendo? Quem é? O salmista aqui, em coro, em hino, ele convida todos os israelitas, e de qualquer classe, casa de Israel, de Arão, e os que o temem, confia num Deus doador. Em contraste, com os deuses pagãos, que não podem fazer nada por vocês. Não podem fazer nada por vocês. E qual é a promessa de Deus? Quando nós praticamos isso, versículo 12 e 13, me acompanhe. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará, irmãos. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão.
abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Queridos, a lição do salmista aqui é uma tríplice bênção. O Senhor abençoa Israel, o Senhor abençoa a casa de Arão, e aos que o temem. Corresponde aqui essa tríplice chamada do salmista, para que todos os homens confiem no Senhor. E eu não tenho dúvida alguma que esse vírus foi uma chamada, um sacode de Deus no planeta, para que deixe os seus deuses falsos e confie no Deus verdadeiro. Confie no Deus que de fato pode lhe proteger. Confie no Deus que de fato é amparo e é escudo. Ao contrário de Deus que não pode lhe livrar, não pode lhe proteger. Quando confiamos nele, irmãos, somos abençoados. O Criador que fez os céus e a terra, ele é um Deus doador e igualmente abençoador. É lógico que a nossa adoração, é claro, que não deve ser dedicada a ele por aquilo que ele nos dá, ou por aquilo que ele pode fazer por nós, ou então por aquilo que eu mesmo possa fazer. Não, mas porque ele é doador, ele é diferente dos deuses pagãos, ele é diferente. E por último aqui o salmista, ele diz que esse Deus que é soberano, esse Deus que é vivo, esse Deus que é um Deus que não pode falhar, é um Deus que é doador, é um Deus que é digno de todo o nosso louvor. Ele não aceita louvores, adoração parcial. É exclusividade. Somente a Deus é que nos traz louvor. E no versículo 12 a 15, você vê um verbo aí, abençoador. Aliás, o verbo abençoar, que tem aí 5 vezes descritas. E ele nos indica, irmãos, que não podemos viver essa enfatização do salmista dizer que ele abençoa a casa de Israel, que ele abençoa a casa de Arão, que ele abençoa a todos aqueles que o temem. Ele está enfatizando que nós não podemos viver sem a bênção de Deus. Como assim, pastor? Atos capítulo 17, lá está escrito o seguinte: pois nele vivemos, é nele que nós nos movemos e é nele que nós existimos. O ser humano não pode viver a parte de Deus, separado de Deus, porque vai lhe gerar a morte e condenação eterna. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Quem está atribuindo todas essas características a outros deuses que não podem fazer nada, é blasfêmia. Você respira por causa de Deus, você anda por causa de Deus, você existe por causa de Deus. Por isso que ele enfatiza: você precisa da minha bênção. Do contrário, gera morte, condenação eterna. Condenação eterna. Qual é a lição aqui? No versículo 14, ele diz: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos, mostrando de fato a nação de Israel que seria próspera, que seria de fato abençoada, não só aos pais, mas em suas gerações, o seu povo. E a bênção aqui, ela não está encolhida apenas à nação de Israel ou à igreja, mas ao universo inteiro. Você precisa responder a esse Deus. Você precisa responder à voz desse Deus e entender que esses deuses pagãos não fará nada por você. Ele não é digno, esses deuses não são dignos de louvores, de adoração. Somente a Deus. Qual é a lição aqui? A lição é muito atual para os dias de hoje. Essa promessa abençoadora serve de encorajamento
para qualquer grupo de cristão atual nos dias de hoje. Como assim, pastor? Lembra-se daquele pequeno grupo que estava voltando do cativeiro babilônio? Asilado, sem nada, para sua terra? Eu vou abençoar vocês e as vossas gerações. Somente eu sou... Vocês têm que me adorar, não esses deuses. Isso é muito oportuno para os dias de hoje, principalmente para um grupo de cristão, que hoje é 30%, está retornando a adoração coletiva a Deus. Eu vou abençoar vocês. Um grupo que está desencorajado, vamos dizer. Um grupo que está desanimados, podemos até dizer. Mas a promessa de Deus é abençoar. Aquele que é digno de todo o louvor. Retornando, irmãos, às atividades de natureza espirituais, nossos cultos, a adoração coletiva, a comunhão física. Não devemos desprezar isso, nem muito menos nos acomodar a tais práticas em que o mundo hoje vai colocar como padrão para a igreja. Romanos capítulo 12, verso 2: não vos amoldeis a esse mundo. A igreja não está aqui para se amoldar a novos padrões. Não estou dizendo que nós não vamos cumprir com os decretos, as leis dos homens impostas para tais coisas. Não é isso. Mas se acomodar, se amoldar aos padrões da sociedade moderna. A igreja, ela não é do mundo, mas está no mundo para fazer a diferença no mundo. Ela não é melhor do que ninguém que está no mundo, mas ela é diferente para mostrar um Deus que é soberano, que é vivo, que é doador, abençoador e é digno de todo louvor. Não há deuses que não podem fazer nada por vocês. Nada por vocês. Mas o nosso Deus, Ele sim abençoa. Um Deus confiante é o Senhor dos Exércitos. Um Deus que é fiel é o Deus Yahvé, que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. E que é, portanto, absolutamente capaz de fazer o que lhe prometeu. O que foi que Deus lhe prometeu? O que foi que Deus nos prometeu? Toda sorte de bênçãos espirituais. A paz, perdão, salvação, eternidade, vida eterna, céu, a presença dEle para todo sempre. Ele é capaz, absolutamente capaz de fazer o que Ele lhe promete. Ele não prometeu carro, Ele não prometeu nada disso. Ele prometeu perdão, salvação, comunhão com Ele, intimidade, relacionamento, céu, vida eterna, a imortalidade. Ele é capaz de fazer isso porque Ele é soberano. Ele é capaz de fazer isso porque Ele está vivo. Sabe qual é a diferença do nosso Deus, que é vivo, soberano e doador, digno de toda adoração, para os deuses de outras religiões? De outras religiões. Porque os deuses de outras religiões, todos estão mortos. Siddhartha Gautama está morto, ele é o deus do budista. Brahma está morto, ele é o deus da religião do hindu. Mas o Deus do cristianismo, o Deus vivo, soberano, Ele está vivo. Ele encarnou entre nós e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Morreu, foi sepultado e ressuscitou, está à destra de Deus. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, vivo e soberano.
Vejamos aí nas palavras do salmista, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, os céus, eles são propriedade exclusivas de Deus, mas a terra Ele entregou aos homens. O que é que o salmista está querendo dizer com isso? Ele deixa claro aqui uma declaração absoluta para nós. Deus, Ele é o possuidor de toda a terra, mas por uma prerrogativa divina, Ele a deu aos homens. Mesmo assim, Deus continua presente nessa terra, pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, agindo nesse mundo, convencendo esse mundo do pecado, da justiça, do juízo, e em seus corações, quem é de fato o verdadeiro Deus? Um Deus soberano, um Deus vivo, um Deus doador. A intenção do salmista aqui, finalizando aí o seu cântico, no versículo 17, ele responde a essa prerrogativa divina. Porque, olha só o que ele diz: porque os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio, nem os que descem ao silêncio da sepultura podem louvar ao Senhor. Por que, irmãos, que o salmista, terminando aqui seu cântico, de súbito teria tido aqui o pensamento espantoso de que a morte quebraria o relacionamento da aliança entre Deus e o homem, silenciando a oração, a adoração e o louvor a Deus? Por que o salmista faz isso? A intenção do salmista aqui, irmãos, é que traz algo entristecedor. Os mortos não podem louvar a Deus, nem aqueles que descem à região do silêncio. Aqui no contexto, provavelmente, eles teve a presença de ver, presenciar aqueles homens que adoravam os deuses na Babilônia, sendo mortos, descendo a região do silêncio, sendo condenado. E aqueles vivos, entre aspas, mas que mortos espiritualmente, não poderiam louvar a Deus, não podem adorar a Deus. Porque, segundo Efésios capítulo 2, homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Não tem como adorar a Deus, não tem como louvar a Deus, não tem como prestar culto a Deus. E o salmista aqui, ele chega de uma forma entristecedora para aquelas nações. Mortos não podem louvar a Deus. Uma pessoa sem Cristo que desce à sepultura, ela não tem como louvar a Deus. Mas aqueles que morrem em Cristo, que vai direto para a presença de Deus, segundo Apocalipse capítulo 19, eles estão louvando a Deus para todo sempre. Para todo sempre. Ou seja, irmãos, naturalmente aqui, o salmista queria mostrar aos homens que reconhecesse e aceitasse Yahvé, Jeová, o Deus de Israel, como o único digno de honra. Por quê? Porque Ele é o único que é soberano, Ele é o único que é vivo, Ele é o único que é doador, que pode nos abençoar, e Ele é o único digno do nosso louvor. Amém, irmãos? Quero concluir encerrando aqui o salmo, o cântico, no versículo 18. Me acompanhe. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Aleluia. O salmista termina o seu hino de louvor ao nosso Deus com um
Aleluia! Nós, ele diz, nós, os vivos, os que foram vivificados pelo Espírito Santo, os vivos, devem continuar as suas atividades de naturezas espirituais, retornando para o seu lar, retornando para a sua casa, culto, adoração, louvor. Nós, os vivos, bendiremos ao Senhor para todo sempre, louvores, instrução da palavra de Deus, em contraste com o silêncio da própria sepultura daqueles que não podem louvar a Deus, daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, daqueles que não podem adorar a Deus por confiar em deuses pagãos. Irmãos, quem adora ídolos mortos, quem confia em ídolos mortos, provavelmente sim, de acordo com a Bíblia, está morto também. Mas os vivos em Cristo Jesus devem exaltar o Senhor. Afinal de contas, se esperarmos louvar o Senhor para todo sempre, conforme aqui o texto, é melhor começarmos agora. É melhor começarmos agora, nos preparando, enquanto estamos aqui, para todo sempre. Começa aqui, retornando à casa do Senhor. Essa pequena parcela, próximo mês vai aumentar, e assim sucessivamente, pela vontade de Deus, mas começa agora. Você que entendeu a palavra de Deus, que entendeu esse texto, que ainda não é crente, que nos visita, faça desse Deus, pela pessoa de Jesus, através do Espírito, o único verdadeiro Deus, soberano, vivo, doador, que é digno de honra e glória para a sua vida. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, grandioso Tu és, temível Tu és, soberano Tu és, ó Deus, vivo estás, doador, ó Deus, de todas as suas bênçãos prometidas, digno de toda honra e toda glória. Nós, ó Deus, Te rendemos graças por essa oportunidade de cultuar, prestar culto em adoração ao Senhor, de estarmos, ó Deus, tendo o privilégio de retornarmos às atividades de naturezas espirituais, coletiva, juntos com os santos. Nos leva em paz para os nossos lares, ó Deus, e que nos traz sempre de volta à Tua casa para prestarmos culto, e continuando, ó Deus, em nossa semana, nossos cultos particulares. Cuide, ó Deus, obrigado pelo cuidado, obrigado pela provisão, obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva, não volta vazia. Obrigado porque ela é poder do Senhor para todo aquele que crê. Oramos, ó Deus, assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto isso, o Ministério do Louvor vem aqui e louva: grande é o Senhor, para a gente finalizar.
Você anuncia nossos visitantes. Obrigado, Pai Amém. amado, por mais este culto. Queremos agradecer a presença, né, do pessoal de Elineusa, da família dela. É sempre bom ver pessoas do nosso templo. É sempre bom ver vocês, irmão. Então, sintam-se abraçados, cada um que aqui está. Nossos... O pastor quer falar alguma coisa? Só domingo, nosso próximo domingo, nós estaremos aqui ceiando, né? Retornando aí essa atividade de natureza espiritual que é ao redor da mesa do Senhor. E aí nós vamos estar no próximo domingo ceiando, tá? Os irmãos, todos juntos, né? Aquela proporção que está de fato colocada no decreto. E assim estaremos juntos aqui domingo para ceiarmos. Tá certo? Tem algum aviso? Sábado é o nosso encontro de casais, né? Então, o nosso encontro de casais, eu acredito que não vai ultrapassar os 30%. Então, todos os casais da nossa igreja estão convidados
Desde já convidamos também esses casais que estão aqui nos assistindo. Sejam muito bem-vindos aqui e estão convidados. Mais alguma coisa? Sim, amanhã tem o Instagram, né? Que é a nossa live no Instagram de Quequé Câmara, que é a live evangelística que a Igreja do Santo Antônio promove. O tema é o joio e o trigo, tá? Tá certo? Então vocês estejam aí atenados 7 horas da noite. Amém. Não esqueça das nossas programações, né? Quarta-feira, culto de oração. Aí sábado já foi avisado, né? Vamos orar ao nosso Deus para encerrarmos nosso culto. Senhor, nosso Deus, Pai amado, obrigado, Pai amado, porque Tu és santo. Obrigado, Pai amado, porque Tu não estás naquela cruz, Senhor Deus. Sabemos que Tu és vivo, que está conosco. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças te damos, Pai amado, em nome de Teu Filho amado, que eu te oro e te agradeço. Amém. Boa noite a todos.